Chega mais, torcedor rubro-negro, vamos ver aqui no Seleção. O Rafinha tem muita informação sobre o Bayern. E aí, o que você diz? Ele jogou nos dois times, Flamengo e Bayern da Alemanha. É um jogaço, é o jogo mais esperado das oitavas de finais. O mundo vai parar para assistir esse jogo. Flamengo é grande. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição para conferir. Mas antes, se inscreva no canal, a SR Fla, para você receber nosso material. E caso você não seja inscrito no canal, ative o sininho de notificações, comenta, compartilha e chega dando aquele like, porque ajuda demais a gente a fortalecer e elevar o canal. Bora conferir sobre o Flamengo, porque tem jogo. O Bayern joga e deixa jogar. É tudo que a gente precisa, é ter a bola. E ó, vocês vão se surpreender, o Flamengo vai fazer história. Presta atenção, eu tava assistindo agora Internacional de Milão e River. Meu, os caras deixam jogar, os europeus não são tudo isso. Bora conferir. Eu confesso que eu errei bastante no meu chaveamento aí. Acho que vocês também. Daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês falarem um pouco disso, mas tá aí no telão. Parte das oitavas de final definida aí, e o Flamengo recebeu de presente. Que maravilha, né? O Bayern de Munique. Primeiro o Botafogo mandou o PSG. Falou, ó, pra vocês aí de presente. Não, primeiro o chaveamento, tá? Depois eu vou passar a enquete. Ó o chaveamento aí. Agora sim, a enquete é muito tranquila. Quem passa? Como foi ontem, né? Quem passa? Será que passa o Bayern de Munique? Será que passa o Flamengo? Flamengo já derrotou o Chelsea num jogo assim espetacular do Flamengo, amassando o Chelsea. Mas agora é um gigante alemão, muito acostumado em decisões, está sempre ali nas cabeças na Champions, terminando ali, no mínimo chega até semifinal, quartas de final. Começar pelo Rafinha. Por que esse duelo logo agora, né? Meu Deus do céu, que confusão é essa? Mas assim, legal, por se tratar de um jogo só, tem jogo. Tem jogo, claro que a gente não podemos ser hipócrita e falar, é um jogo assim de igual. Não, o Bayern é um time, né, muito sólido, como o Felipe mesmo falou, é um time muito forte mesmo. E assim, quem vai ganhar com isso é o torcedor, que vai ver um grande jogo, dois times que jogam e deixam jogar também. Então, assim, vai ser muito legal esse duelo, né, complicado. Tive passagem maravilhosa nos dois, meu Deus. Eu vou deixar o Rafinha ficar no muro, tá? Só hoje. Depois a gente, depois a gente aperta o homem, até porque ele é o homem das nossas informações também, você acha? Então, vamos guardar para mais tarde aqui no programa. Ela tão louco aqui atrás dele pedindo informação do Flamengo, querendo saber como é que joga, quem... O negócio tá animado aqui. O problema é que o Rafinha fala em alemão com os caras, entendeu? Aí dificulta. Até traduzir ali, já perdi o celular ali pra conseguir entender, mas enfim, até o final do programa o Rafinha dá uma informação pra gente aí do Thomas Miller. Eu acho que o caminho do Flamengo é o mais difícil, dos outros dois é o mais fácil, mas não é garantia de nada, como a gente falou na abertura. Sobre a enquete, eu acho que até é uma irresponsabilidade alguém apostar no Flamengo como favorito. O Flamengo não é favorito para o confronto por tudo que cada time mostrou, pelo poderio financeiro. O Bayern é o favorito, mas o futebol oferece espaço para surpresas e contrariar o favoritismo. A dúvida é se o Flamengo vai ter o pacote para fazer as adaptações ao seu jogo necessárias para contrariar o que o Bayern tem de bom e machucar o Bayern com o que o Bayern ainda tem de falha. Estamos falando de um time que na Champions League, que é a principal competição que ele disputou, ele foi até as quartas, foi eliminado em algum ponto, alguém foi superior a ele, que perdeu 4 dos 14 jogos que fez nessa competição. Então, Felipe, como estudioso que é, vai se debruçar sobre cada uma das partidas para tentar achar os pontos fracos e fazer com que o Flamengo, no domingo, faça história. O confronto Flamengo e Bayern de Munique, ele não é uma surpresa. Ele é uma surpresa pelo fato do Flamengo chegar em primeiro e o Bayern em segundo. Mas esse confronto, no meu chaveamento, por exemplo, lá atrás, é um chaveamento que já acontecia nas oitavas. Só que o Bayern é classificado como primeiro e o Flamengo como segundo. Assim como esse confronto entre Chelsea e Benfica. E com relação a Flamengo e Bayern de Munique, assim, estou muito com o Henrique. É muito difícil a gente não apontar o Bayern de Munique como favorito. Agora, a grande dificuldade pro Flamengo não é, assim, óbvio que o jogo contra o Bayern de Munique é de uma dificuldade absurda, mas a sequência que é muito complexa. Porque, vamos supor, o Flamengo faz uma partida perfeita... Tem que fazer muitos jogos perfeitos em sequência. O Flamengo faz uma partida perfeita contra o Bayern de Munique e consegue avançar, que pode acontecer. O Flamengo pode avançar contra o Bayern de Munique. Só que na sequência vai pegar muito provavelmente um PSG.
E aí tem que fazer mais uma partida perfeita para passar do PSG. Aí depois e vai Real pegar Madrid. o Real Madrid e o Manchester City. Então, assim, o Flamengo, para conseguir alcançar o título, vai ter que fazer uma sequência aí de 3, 4 partidas perfeitas. Se fosse um jogo, por exemplo, como foi o Mundial de 2019, que o Flamengo competiu contra o Liverpool, que na minha opinião era uma equipe até mais ajustada do que é esse Bayern de Munique hoje. O Liverpool naquele momento era a grande equipe do futebol mundial e o Flamengo conseguiu competir naquela altura. Um jogo só, a gente poderia falar, o Flamengo contra o Bayern de Munique, cara, pode ser campeão. Agora, a questão do Flamengo não é exatamente entre aspas, passar pelo Bayern de Munique. É que se passar do Bayern de Munique vai ter que passar de um PSG, se passar de um PSG vai ter que passar de um Real Madrid, de um Manchester City, então você tem que fazer uma sequência de 4 jogos nessa sequência de desgaste físico, num calor absurdo que a gente está vendo fazer nos Estados Unidos e tendo que ser partidas perfeitas uma atrás da outra, deixa obviamente o caminho do Flamengo muito complexo. A gente já falou aqui de clima, e mesmo o clima não é é um calorão, não é um calorão, de vez em quando não é. Alguns jogos sim. Ontem o jogo do Bayern, um calorão de 37 graus, não dá para jogar futebol. Os jogadores estão assistindo ao jogo na o Flamengo faz o seu jogo, o jogo do Flamengo dá para jogar pela temperatura. Só que aí tem um outro contexto, né? É um Flamengo que entra, primeiro, já com uma paulada na cabeça, que foi saber que vai ter que pegar o Bayern. Isso aí, claro que os jogadores estão pensando um pouco nisso, né? E segundo, que é a questão de já estar classificado em primeiro lugar. Aquele jogo, concretamente, não decidir absolutamente nada. Então, assim, por mais que o cara é profissional, quer sempre ganhar. Sim, mas às vezes ele quer ganhar um pouco mais, né? Quando o jogo é muito decisivo. Então, quando você pega esse pacotão, né? E faz esse desafio de botar favoritos, eu não vou dizer que é uma perda de tempo, porque é uma diversão, é legal a gente falar de probabilidade, mas a chance da gente acertar tudo é muito pequena. Por isso, assim, por exemplo, o Flamengo e Bayern, se tivesse que colocar em números, eu sei lá, eu botaria talvez alguma coisa como 70-30 pro Bayern. Se fosse esse jogo na Europa, com gramado super ok, temperatura, eu acho que eu botaria 80-20. Depende um pouco disso. Mas o fato é que o Flamengo vai entrar com chance. Falar que o Bayern é favorito é chovendo molhado, não vou nem perder meu tempo sobre isso. Mas eu fui ao dicionário, né, sobre o significado da palavra favorito. Disse de ou o que agrada mais, predileto, preferido. Disse de ou indivíduo que goza da proteção de uma pessoa, grupo ou entidade poderosa. Em nenhuma das definições de favorito está o termo vencedor. Ser favorito não é ser o vencedor. Então, se é uma coisa lógica que o Bayern é o favorito para o jogo, não vamos nem perder tempo debatendo isso, é óbvio, ululante que o Bayern é o favorito, o Bayern não é o vencedor do confronto. E como eu nunca ganhei bolão, sempre vejo a tia do café ganhar bolão, dessa vez eu vou dar o meu palpite para ganhar bolão. Eu quero ganhar o bolão, eu não quero falar com racionalidade. O meu voto, eu não tenho como apontar o meu smartphone, mas é que o Flamengo vai passar. É um voto misturado com torcida e misturado com a admiração com a qual eu acompanho com muita atenção a carreira do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, há pouco eu falei no Redação e, enfim, acabou viralizando, já vários amigos meus mandando. Não é para virar meme, não estou falando para causar, eu realmente acredito que o Felipe será, essa previsão acho que é mais simples de fazer, inclusive, do que o Flamengo vai passar pelo Bayern. O Felipe será, para mim, um dos maiores treinadores do mundo. Quando eu digo que eu pego com ele na baixa para afirmar isso, porque quando chegar na alta eu gostaria que me desse esse mérito, não é pela baixa de dirigir o Flamengo, é porque ele tem pouquíssimo tempo de carreira, né? E eu acompanho ela com muita atenção. O Felipe estreia contra o Corinthians na Copa do Brasil, não era uma missão simples, o Flamengo vinha mal, Maracanã nem lotava, não havia confiança, o time foi vaiado antes de começar aquele jogo, e o Felipe logo na estreia, no primeiro jogo dele como treinador profissional, já faz mudanças importantes na equipe, né? Traz o Gabigol de volta, coloca o Wesley no time titular, coloca o Rossi no gol, no lugar do Matheus Cunha que vinha jogando, o Léo Ortiz na zaga. No primeiro jogo dele como treinador, ele já toma decisões muito importantes que levariam o Flamengo depois ao título, amassando o Atlético Mineiro, principalmente no jogo da ida. Teve uma sacada brilhante contra o Corinthians ao ver um jogador expulso,
com 18 minutos, se não me engano, do primeiro tempo, sacando o Gabigol, dando a bola para o Corinthians. Passa o ano passado, vem esse ano, e a maneira como ele enfrentou o Chelsea, para mim, foi extraordinária. O Felipe olhou os dados dos jogadores de defesa, e eu só fiquei sabendo disso pela apuração do Eric Faria, bom dar o crédito. Por exemplo, todo mundo se espantou. Por que o Danilo no time titular, né? E veio a resposta na apuração do Eric, depois a confirmação do Felipe. Ele pegou os dados dos jogadores de defesa e decidiu escalar os mais rápidos em todas as posições. Quem é o titular, Varela ou Wesley? Acho que ninguém sabe responder isso, mas o mais veloz todo mundo sabe, é o Wesley. Para minha surpresa, talvez não seja para o Rafinha, mas para minha, né? Eu não sabia que o Danilo era o zagueiro mais veloz do Flamengo, apesar da idade dele. Eu jamais chutaria essa informação, e é uma informação, é um dado. Foi por isso que ele escalou o Danilo, e não pela experiência europeia do Danilo em detrimento do Léo Ortiz. Na esquerda, o Alexandro pode ter toda a experiência do mundo e não estava bem fisicamente, ele optou claramente pelo jogador de maior velocidade ali, o Ayrton Lucas. Sacou o Arrascaeta, perdendo de 1-0, que treinador sacaria o seu jogador mais talentoso, sabendo que se a derrota viesse, muito provavelmente cairia nas costas dele. Pô, tirou o Arrasca, perdendo de 1-0. O Pedro não foi alternativa quando o Flamengo realmente precisava. Foi o Bruno Henrique, né? Foi o Wallace Ian. Então, assim, eu acho que o Felipe agora está diante do degrau mais alto que ele vai ter que subir, porque se é óbvio que o Baier é superior ao Flamengo, talvez até em todas as posições, não parei para pensar ainda se em todas as posições, mas possivelmente em todas as posições, individualmente, também é óbvio que o Flamengo tem qualidade, e na estratégia, em 90 minutos, muitas vezes você consegue diminuir essa diferença muito grande que há entre Flamengo e Baier. Para finalizar e devolver para vocês essa primeira participação, a gente cria campeonatos hipotéticos, né? Quando há enfrentamentos como esse, que são raríssimos, né? Acho que só uma vez na história eles se enfrentaram e era amistoso. Então, assim, eu fico imaginando como seria o Flamengo na Bundesliga, a qual o Rafinha conhece muito melhor que todos nós aqui. Eu dou um palpite. O Bayern ganhou 11 campeonatos seguidos, e aí num ano em que não foi tão bem, veio um Bayer Leverkusen brilhante e foi campeão invicto, né? Do Xabi Alonso. Então, eu opino que de 12 campeonatos alemães, o Bayern nos pontos corridos terminaria na frente do Flamengo em 11, como terminou na frente do Bayer Leverkusen. E um deles o Flamengo conseguiria, mas não é pontos corridos. São 90 minutos. E eu estou muito curioso para saber qual é a estratégia. Eu sei que ele não vai ganhar o jogo sozinho, ele vai precisar dos jogadores do Flamengo. E até estou curioso para saber do Rafinha se a decisão contra o Chelsea, que é um time claramente de patamar abaixo do Bayern, se a decisão contra o Chelsea foi escalar os jogadores mais velozes, será que ele vai adotar a mesma lógica? Eu pergunto porque, assim, eu não fiz licença pró da CBF, não é o meu papel, eu sou um jornalista lido com informação. O Rafinha tem muito mais capacidade do que eu para responder sobre isso. O que você acha, Rafinha? Se a tática contra o Chelsea foi priorizar a velocidade, os jogadores mais velozes, qual, na sua opinião, será a tática do Felipe contra o Colosso, que é o termo que ele usou para se referir ao Bayern de Munique? Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé, que desse jeito, Zé, que tá coberto de razão, com mais um pouco ainda. Vamos treinar eles para ficar mais rápido ainda, que, claro, o Chelsea é uma grande equipe, mas o Bayern tem muito mais qualidade que a equipe do Chelsea. Muito mais qualidade, principalmente no setor ofensivo, né? Principalmente as beiradas, os jogadores que jogam pelos lados do campo. O atacante não precisa nem falar a qualidade. Então, assim, acho que com certeza, vendo o que o Felipe está fazendo, esse ponto é crucial. Como o Rizek falou sobre o Danilo, eu não me assusto porque o Danilo é um lateral, né? Então ele tem essa velocidade muito, é um cara muito forte, né? Perdeu com o Léo Ortiz, perde um pouco na saída com o Léo Ortiz, mas na força, na velocidade do Danilo, não me espanta porque é um lateral e se encontrou como zagueiro. Então, assim, é bom essa dobra, essa marcação de lateral com o zagueiro, principalmente contra o Bayern de Munique. Você viveu um pouco disso no São Paulo, né? Muito, mas quando a idade vai chegando, né, Joana? Você tem que cercar, tem que fechar o teu lado. E no São Paulo eu fiz muito isso. Né? Fazia do meu lado, porque às vezes a idade vai chegando. Então, lateral com 39, 38 anos é complicado. Então, é que todos os laterais, a maioria vai pra zaga. Vira zagueiro. Assim, contra o Bayern, essa parte de velocidade, né, marcação, dobra de marcação é muito mais importante do que foi pro Chelsea. Tenho certeza, Zé, que ele vai continuar nessa mesma pegada de jogadores velozes, né, de marcação, porque vai ser muito mais exigido do que foi com o Chelsea.
o Thomas Miller foi entrevistado pelo nosso repórter Gui Pereira, né? E aí ele fala, olha, a gente gosta de ficar com a bola. E o Flamengo também. Então se mostrou assim, muito curioso em relação ao embate, mencionou torcida, ambiente, que vai ser um jogo muito legal. Inclusive, tá todo mundo atazanando o Rafinha, né? Falando, o Thomas Miller tá te perguntando o quê? Mostra pra gente e tal. Que ele disse que ia buscar informações do Flamengo contigo. Mas acho que a grande questão, né, Rafinha, quando a gente faz uma comparação, por exemplo, do desafio do Botafogo, quando foi enfrentar o PSG, em se tratando do Flamengo, existe uma resistência muito maior em você imaginar, olha, o Flamengo se adaptando ao estilo do jogo do Bayern do que qualquer outra equipe. E eu não sei se isso é possível ou não, ou se o Flamengo teria mais dificuldade de se adaptar a um estilo mais defensivo ou não, mas me parece mais difícil de acontecer. Vocês enxergam dessa maneira também? Joana, eu vejo assim, o Bayern de Munique é uma equipe muito forte. Todos nós sabemos todas as qualidades do Bayern. Só que o Bayern de Munique eu posso falar com propriedade porque eu conheço todos que estão ali. O Bayern joga, mas deixa jogar também. O Bayern de Munique, todos esses clubes grandes que são times de transição de ofensiva, muito forte ofensivamente. Vai dar espaço. Dá espaço também. E o Bayern justamente contratou defensor para essa temporada porque sofreu a temporada passada. Né, contratou o Jonathan Tah para dar mais segurança na defesa, que foi onde teve muito problema no passado, na temporada passada. Então, assim, é o time que joga e deixa jogar. Claro, quando joga é muito perigoso. O que eu acho muito difícil de acontecer é o Felipe pegar o Flamengo e falar, vem cá, vamos fechar a casinha, vamos defender, vamos fazer isso e aquilo. Não. Isso aí, eu já tenho certeza que isso não acontece, porque é característica. Não tem como pegar o Flamengo e fechar a casinha e falar, não, vamos explorar aqui, vamos defender aqui saindo contra-ataque. Não tem como. É um time que tem tem saída, tem jogadores para dar o desafogo. Então, assim, esse jogo é fascinante, é atrativo por causa disso. Os dois times jogam e deixam jogar. Claro, o Bayern de Munique, com toda certeza, mais perigoso que o Flamengo, né, pelos jogadores que tem. Agora, né, o Flamengo é o Flamengo, não tem essa, como pode jogar Bundesliga, se despacha a Bundesliga, pode chegar pode fazer muito melhor que os outros times, como também não pode ter chance, né, assim, é difícil a gente cravar o Flamengo e jogasse a Bundesliga, gente, é um campeonato, a intensidade é totalmente diferente. É totalmente diferente, nós temos que ser realistas, não é porque é o Bayern, mas a intensidade do futebol europeu é totalmente diferente. A gente pode ter dúvida de como o Flamengo vai se portar em campo, qual será a estratégia do Flamengo. Mas a do Bayern, eu acho que ninguém tem dúvida de como vai ser o Bayern. Vai ser um time agressivo, vai ser um time com linha alta, vai ser um time pressionando saída de bola do Flamengo. E aí, se a gente for olhar, ter como base a escalação do Bayern contra o Boca, deve ser muito próximo daquilo da escalação que vai vir contra o Flamengo, pode ter uma alteração ou outra, mas tinha uma linha de 3 meias por trás do Harry Kane, com Gnabry, Sané e Coman. São 3 jogadores de muita velocidade, com muita capacidade de pressionar. Por trás dele, Goretzka, que é um cavalo, e o Kimmich, que é um jogador muito cerebral. Então, assim, eu também acho que o Flamengo vai ter oportunidades, principalmente com bola longa. Porque se a gente for olhar para a dupla de zaga, talvez eu imaginaria que a dupla de zaga pudesse ser os 2 melhores zagueiros do Bayern hoje. São o Jonathan Tah, que é um zagueiro de seleção alemã que veio do Bayer Leverkusen, que é um zagueiro de muita qualidade, mas é um zagueiro pesado. E o Upamecano, que é um zagueiro mais rápido, mais leve, mas que está vindo de uma inatividade por lesão na temporada passada. Então, assim, não está fisicamente 100% tinindo. Então, o Flamengo, o Bayern, subindo para pressionar a saída de bola do Flamengo, acho que a grande dificuldade que o Flamengo pode ter no jogo é conseguir sair dessa primeira pressão do Bayern, desses 4 jogadores de muita mobilidade na frente. Conseguiu quebrar essa primeira linha, o Flamengo, na minha visão, vai ter oportunidade de acelerar jogo. Com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, seja o Cebolinha, quem vai entrar para iniciar o jogo como titular. Agora, a grande questão é, sobretudo, sair dessa primeira pressão e o meio-campo. Porque o meio-campo, como eu disse, Goretzka com Kimmich, dispensa comentários, com os 3 jogadores de muita mobilidade na frente. Só que contra o Chelsea, o Flamengo também enfrentou uma baita de uma trinca de meio-campistas, com Cole Palmer, com Caicedo e com Enzo Fernandes. E o Flamengo foi muito bem. O Flamengo conseguiu dominar o meio-campo contra um trio de meio-campistas, que é o conjunto, o coletivo do Chelsea é inferior, bem inferior ao do Bayern hoje, mas esse trio de meio-campistas é fortíssimo. E o Flamengo conseguiu coletivamente envolver, sobretudo, o meio-campo do Chelsea. O Chelsea foi o 4º time em posse de bola na Premier League. Exato. Quer dizer, um time que normalmente fica com a bola e o Flamengo conseguiu igualar isso praticamente. É isso.
com relação à participação do Arrascaeta. O Arrascaeta, claramente, ele é a grande referência técnica do Flamengo. Mas será que a saída dele no jogo contra o Chelsea, que de certa forma deu certo e melhorou o Flamengo, pode ser um indicativo de que possa haver uma alteração para esse jogo contra o Bayern, para ter um meio-campo mais competitivo? Então, no caso do Arrascaeta, quando ele jogou o que ele jogou ontem, né? Jogou o primeiro tempo, saiu, se não me engano, com 15 do segundo, né? 20 do segundo, não lembro agora exatamente com quantos minutos ele saiu. Eu acho que todo mundo que assistiu ao jogo e ouviu o comentário do Eric ficou com essa mesma pergunta que você fez, Pedro. Depois veio a entrevista do Felipe. E ele deu uma explicação sobre isso, né? Mais uma vez trazendo informações que a gente de fora não tem do que acontece dentro de um clube. Ele disse que o Arrasca precisa, ao contrário de outros jogadores, palavra do Felipe, né? Que o Arrasca precisa estar em atividade jogando. Então, assim, por isso que ele escalou o Arrascaeta, e eu acredito no Felipe, porque ele costuma ser muito sincero nas respostas que dá. Eu não acho que foi joguinho, não. Acho que é a verdade mesmo. Então ele contou que o Arrascaeta precisa de jogo para estar bem, e foi por isso que ele escalou. Então, ouvindo aquilo, anotei no meu bloquinho de repórter que o Arrascaeta joga contra o Bayern. Acontece o seguinte, a situação do Arrascaeta, eu acho que é um bom debate, porque já vem desde o Brasil a seguinte situação envolvendo Arrascaeta e Pedro. Vocês vão se lembrar do último jogo do Flamengo contra o Tátira, não foi um bom jogo pela Libertadores na fase de grupos no Maracanã. O que eu fiquei sabendo é que ali, eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, porque não é crise, não é nenhum problema, são coisas normais de um dia a dia de um clube. Houve uma conversa com o Pedro e com o Arrascaeta sobre cuidados defensivos que qualquer jogador faz, e o Felipe faz questão que todo mundo no time tenha cuidados defensivos. Recomposição, nada de outro mundo. E o Pedro teve dificuldade de fazer aqueles trabalhos defensivos. Não é segredo para ninguém que o Pedro está voltando de lesão, e talvez isso ajude a explicar esse momento do Pedro aqui nos Estados Unidos, sem conseguir ser um protagonista do Flamengo nos momentos grandes da competição, contra o Chelsea, por exemplo. O recado veio no jogo seguinte, que era contra o Fortaleza, no Maracanã. O Arrasca foi titular e o Pedro foi banco. E a gente começou a debater no Brasil se o Arrascaeta estava jogando mais para frente, estava jogando quase que no centro do ataque, e muitas vezes sem o Pedro. E isso aconteceu contra o Chelsea. Então, para mim, está claro que, a exemplo do que ele fez contra o time inglês, não cabem Arrascaeta e Pedro num jogo desse tipo de enfrentamento. Ontem cabia. Num jogo desse tipo de enfrentamento contra os europeus, que vai exigir muita intensidade, vai jogar o Arrascaeta, na minha opinião, e o Pedro, nesse momento, que entrega coisas maravilhosas com a bola, mas não entrega o físico que vai ser necessário para esse duelo, o Pedro não será a opção para começar o jogo. Já acho que é um ponto inicial para a gente debater. Qual é a melhor maneira, qual é o melhor jogador do Flamengo nessa defesa capaz de combater um jogador tão qualificado como o Harry Kane? Então eu queria devolver para vocês com essas duas perguntas. A situação envolvendo o Pedro e Arrasca, para mim está claro, vai jogar o Arrasca, não o Pedro. E como é que faz para marcar o Harry Kane, hein, Rafinha? É complicado, né? A gente costuma brincar, né? É encostar nele e oração, né, Rizek? Não tem coisa, não, brincadeira à parte. Assim, ali é uma dobra importantíssima, né? Dos dois zagueiros. Tanto o que jogou contra o Chelsea, o Danilo e o Léo Pereira. Porque tem que estar atento na cobertura dos laterais e também muito atento nessa jogada que é o pivô que ele faz, que ele vem receber a bola, às vezes uma tabela curtinha e se posiciona muito bem. O problema do Harry Kane, que eu acompanhei muitos treinos agora que antes de começar a competição, que eu tive com o Bayern lá em Cincinnati, em Orlando também, vi alguns treinamentos. Ele tem momentos do treino, às vezes, desse joguinho assim, coletivo entre eles mesmos, que ele fica tão morto no jogo que o zagueiro, às vezes, ele está controlado. Ele se posiciona muito bem e tem o gol, né? Tem o faro do gol. A bola, toda a bola pinga para ele, sobra para ele, acompanha a jogada a todo momento. Então é um atacante que não desiste. Como assim, não é aquele cara que vai pegar, vai arrastar 3, driblar 3, 4, não. Mas se posiciona muito bem. Tem que toda hora estar um zagueiro tem que estar colado nele. É muito oportunista, antecipa rápido. Essa jogada curtinha, 2, 3 metros, antecipa rápido. Então, assim, se posiciona muito bem. Não pode deixar ele em nenhum momento livre. Por quê? Não tem velocidade, não é um cara que fica driblando, mas né, a finalização dele é fatal. Então, assim, os dois zagueiros vai ter um trabalho muito, muito, muito difícil nesse jogo.
tanto cobrir os laterais, como tá em cima dele, que é o artilheiro, a bola bate nele, o cara chuta a bola para, bate nele, é gol. Nunca vi fazer tanto gol desse jeito igual esse rapaz. Eu acho que mais do que a velocidade, o Flamengo tem que priorizar defensores que tenham vitória individual em duelo de 1 contra 1, que o Bayern investe muito nisso, somente lado de campo, tem pelo menos 2 duplas de pontas de qualidade para isso. Pedro citou Gnabry e Sané, a gente nem falou de Olise e não sabemos nem se o Musiala vai pro jogo, que é um cara que também cai por lado de campo, joga mais por dentro, mas esses caras buscam o drible. E Coman. Então, o Coman também, que é um jogador que foi até titular na estreia, né? O Olise é quem não vai sair, né? São vários jogadores, o Serginho, pessoal, que no 1 contra 1 eles apostam o tempo todo. Então o Flamengo tem que ter sua linha de defesa mais afeita a esse tipo de embate e com melhor aproveitamento em desarme em duelos de 1 contra 1. E a melhor proteção de área possível. Ele tem 3 zagueiros de ótimo nível à disposição. Os que melhor protegerem a área, para mim, tem que ser a escolha para esse jogo. Eu acho que esse jogo pede coisas diferentes do que o Chelsea pedia. O que eu acho que o Felipe vai, obviamente, fazer... eu não acho que ele vai mudar radicalmente o jeito do Flamengo jogar. Muito, muito difícil, né? Porque a gente não tem esse histórico do Flamengo. Mas dentro do plano de jogo do Flamengo, dá para enfrentar, eu acho, né? Porque, tá bom, eu não vou marcar muitos minutos marcação alta. Eu vou fazer um bloco um pouquinho mais médio ali, etc. Isso ok, mas bem compactado. E eu, jornalista desconfiado e meio velho também, eu sempre desconfio de treinador, de frases de treinador, de sinais que o treinador passa. Então, a questão Arrascaeta, eu não garantiria, não. Titular, você disse. Que ele vá começar como titular. Ele pode muito bem colocar, sei lá, um Plata da vida para ter... Não, Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Sem envolver Pedro Arrascaeta. Mais veloz, mais marcador, mas pensando, claro, em Arrascaeta, um Arrascaeta entrando com um jogo mais cansado. A defesa do Flamengo tem bons números na temporada, né? Excelente. Muito. Passou em branco aí, pelo menos acho que... Eu tinha até anotado aqui. No Campeonato Brasileiro são 11 jogos, 8 sem sofrer gols. Dos 26 jogos da temporada, 17 sem tomar gols. Então são números que animam bastante também para esse confronto de oitavas de final, né, Riza? Isso remete à discussão anterior do Arrascaeta, a qual eu queria retomar, porque não é só a defesa que marca, né? O time inteiro tem que fazer funções defensivas. Serginho, só para deixar claro, o Felipe não deu nenhuma pista, assim, não disse textualmente que o Arrascaeta vai jogar. O que ele falou, o que ele explicou sobre o Arrascaeta é que entre deixar o Arrascaeta treinando e no jogo, alguns atletas ele prefere refrescar do jogo, e o Arrascaeta ele disse que não, que é melhor deixar o Arrascaeta no jogo do que no treino, para manter o Arrasca em atividade, que ele precisa disso. Por causa dessa fala é que eu concluí que eu acho que ele vai jogar domingo, né? O Eric Faria, por exemplo, trouxe a informação contra o Chelsea que dentre os planos de jogo que o Felipe estudava, um deles não continha o Arrascaeta. E aí eu acho que é uma discussão super legal, assim, de jogo, de bola, e é legal ter alguém que jogou na Europa e no Brasil para debater sobre isso, como o Felipe Luiz, inclusive, sobre o Arrascaeta, que é um jogador brilhante no futebol brasileiro desde o Cruzeiro, decisivo, acho que ninguém discute a qualidade do Arrasca e nem os inúmeros jogos e campeonatos que ele já decidiu para Cruzeiro e para Flamengo, um craque. Muito se debate naqueles debates imaginários que a gente gosta de fazer, né? Como seria fulano na Europa, como seria um time europeu contra um brasileiro. O Arrascaeta, por exemplo, eu tenho curiosidade de saber, será que ele jogaria na intensidade do futebol europeu? A gente teve uma experiência de seleção, né? A experiência internacional do Arrasca é no futebol de seleção. O Oscar Tabares, na Copa de 18, por exemplo, ele barrou o Arrascaeta no Mundial da Rússia para colocar o Bentancur, que é um jogador muito menos especial de habilidade, entrega outras coisas, né? Entrega marcação, voluntariedade, o Bentancur da Juventus em 2018. Em 22, com outro treinador, o Uruguai também não deu protagonismo ao Arrascaeta. Nesse momento, também com outro treinador, que é o Bielsa, ele pretere o Arrasca pelo De La Cruz, que no Brasil é muito coadjuvante, mas na Celeste é mais importante do que o Arrascaeta. Então, assim, a gente debate muito no Brasil sobre a intensidade do Arrascaeta, trouxe as informações, e aí, na minha opinião, a informação de como o Felipe está enxergando a questão Pedro e Arrascaeta. E, cara, como o Rafinha treinou com o Arrascaeta, jogou com o Arrascaeta, viu as coisas que ele pode fazer, eu queria ouvi-lo sobre esse jogador tão especial no futebol brasileiro, mas de quem tanto se debate sobre intensidade, entrega física. Qual é o seu conceito sobre o uruguaio, Rafinha?
Essa pergunta é ótima. Já me perguntaram tanto do Arrascaeta aqui fora do Brasil. Zé, que de coração, já tantos amigos, né, do futebol europeu já me perguntou sobre o Arrascaeta. Agora eu não estou jogando mais, posso falar mesmo. Jogador de times grandíssimos do futebol europeu perguntaram: como que é esse menino? Como que é esse menino? Como que não vem para cá? Por que não vem? Qual que é o valor dele? Por que não vem jogar na Europa? Assim, Zé, aqui para todos aqui da mesa, com o Arrascaeta em campo, é um jogo. Sem o Arrasca em campo, é totalmente diferente. O Arrascaeta é muito importante para o Flamengo. Não para o Flamengo, para qualquer time. E ele tem um lugar, assim, iria se adaptar, ia jogar tranquilo, Zé, aqui em qualquer time da Europa. O Arrascaeta é muito bom jogador. Eu sou fã desse gringo, sei a qualidade que convivi com ele, tive o prazer de jogar com ele. Às vezes está morto no jogo, não tem rápido, não tem intensidade, não dá um pique de 50 metros, não vai atingir nunca 36, 37 por hora, mas com a bola no pé, precisa de poucos contatos para deixar um cara na cara, um companheiro na cara do gol. Né, o raciocínio não, dele, o né? computador dele de bordo dele é muito rápido, Sérgio, é muito inteligente, tem muita facilidade para deixar os companheiros na cara do gol e principalmente tem gol. Tem gol e tem aquele negócio dele que todo mundo fala, não é rápido, mas pega, gosta de contato, aguenta porrada, é uruguaio, né? Gosta da confusão, não sai do jogo nunca, não se esconde do jogo nunca. Então, assim, eu acho que é um jogador importantíssimo para esse jogo contra o Bayern de Munique com o Arrascaeta. A questão é o quanto o Flamengo vai conseguir levar essa bola para onde o Arrascaeta faz a diferença. Essa é a minha grande dúvida sobre o que vai ser esse jogo de domingo. Eu não consigo imaginar o Flamengo igualando posse. Vou voltar nessa história, porque o Thomas Miller já tocou nesse assunto. Falou, a gente vai jogar para ter a bola. E é verdade. Na Champions League, analisei os jogos. Peguei a Champions porque é um campeonato que você pega escolas diferentes e times de níveis muito altos. Quantos jogos vocês acham que o Bayern teve menos posse que o adversário? Nenhum, talvez? Nenhum. Quase igualaram com o Bayern Leverkusen, porque ganharam 3-0 na ida. Na volta, o Bayern Leverkusen quase igualou. O Bayern ganhou o jogo 2-0, esse que ele teve quase a mesma posse. Só em 2, eles tiveram menos que 60% da posse de bola do jogo. O normal é esse time ter a bola e você contra-atacá-lo. Barcelona, no início da competição, ganhou de 4-1 do Bayern. 4-1, jogando na Espanha. Só contra-ataque, só esticada no Rafinha. O Rafinha deitou no jogo. É esse caminho que o Flamengo tem que buscar para bater. O Pedro abriu a fala dele, foi essa. Agora há pouco. Tem como ganhar, mas você tem que abordar do jeito certo. E isso pode fazer com que você ter concessões no seu jogo que fogem um pouco à natureza do time, mas é um sacrifício de um jogo. É um sacrifício de um jogo. Por isso que o Arrasca perde um pouco o contexto do jogo. Porque ele é craque, o Rafinha que trouxe o relato mais precioso da mesa. Porque jogou ao lado e via todo dia. E ganhou o jogo, graças ao Arrascaeta. Né? Mas o Rafinha, pelo contexto do jogo, Henrique, não é o melhor para ele. Henrique, esse é o grande ponto. Se você perguntar para o Felipe Luiz, fora do ar também, sobre o Arrascaeta, talvez no ar também, é engraçado que eu não estou vendo você, só estou ouvindo, mas as palavras do Felipe sobre o Arrascaeta seriam, se não as mesmas, quase idênticas à do Rafinha. Também a experiência de quem treinou com ele, de quem jogou com ele e agora o dirige. É impressionante como o que disse o Rafinha agora é praticamente a mesma coisa que o Felipe responde quando a gente pergunta do Uruguai. Eu só queria pontuar isso. Ontem, em determinado momento do jogo, o Flamengo tinha uma saída de 3 com Léo Ortiz, Jorginho e Danilo. Eu posso afirmar seguramente, nenhuma outra equipe do continente da América do Sul teria uma saída de 3 com tanta qualidade como tem o Flamengo com esses jogadores. Inclusive para alongar a bola, né? Para buscar essa bola mais longa. Era nisso que eu ia entrar. Com relação à estratégia, eu concordo muito com vocês. Mas, assim, nenhuma outra equipe do continente tem essa qualidade e concordo contigo, assim. A estratégia passa muito por isso. Se o Flamengo conseguir se defender bem, competir no meio-campo, o Flamengo vai ter oportunidade de conseguir contra-atacar. O vídeo vai sair, pessoal. E você vê que todas as projeções sobre o Flamengo continuam. Aqui todos os comentaristas falando que o Bayern é favorito, o Flamengo tem que fazer o impossível para ganhar, blá 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 blá. E o Flamengo vai surpreender depois desse jogo de domingo, depois das 7 horas de domingo que a gente vai fazer história. O Flamengo tem time para bater de frente e vai ganhar. Porque fica nessa aqui é 70% pro Bayern, 30% pro Flamengo. Cara, não vai ser tudo isso não, cara. O Rafinha tá aí. O Rafinha foi lá e falou pra gente. O Bayern, ele joga e deixa jogar. O Flamengo não é um Auckland City, não é um Boca Juniors. O degrau é mais em cima e o Flamengo vai ensinar o Bayern, dizer que não tem outro time lá na América do Sul
que não seja o Flamengo pra bater de frente. Cara, vocês assistiram aquele jogo do Bayern e Boca Juniors? Pelo amor de Deus. Fizeram 2-1, mas nos últimos minutos. E olha, o time tava completo. E o Boca Juniors não é tudo isso. Os caras ralaram pra caramba. E agora, ainda há pouco, eu tô fazendo agora pós-jogo do River Plate e Inter, que fez o Internacional de Milão, que fez a final da Champions League. Meu, um jogo difícil, duro. Cara, os caras não são tudo isso. É muito... holofote em cima dos caras da Europa. Acha que são os... Porque assim, o Inter ganhou por 2-0 agora, eu tava assistindo. Mas assim, 2 jogos, ou melhor, 2 gols, que só saiu depois que foi expulso. Tava pau a pau. Eles deixam a gente jogar, e se deixar o Flamengo jogar, pelo amor de Deus, a gente vai jogar demais. Eu fosse o Felipe Luiz, eu não sei. Eu confio em tudo que o Felipe Luiz for fazer lá. Mas assim, eu tô falando por mim. Eu colocaria, não era nem o Bruno Henrique, nem o Pedro lá na frente. Eu colocaria, sabe, um cara que corre muito. Que não faz gol, mas corre muito. Era o Juninho, pra cansar todo mundo. Pô, o Juninho corre demais. Ele é todo estabanado, mas ele corre, faz isso, aquilo. Eu ia deixar a zaga ali atrás do pessoal do Bayern louco, meu. Eu ia deixar, porque ia forçar lá. Juninho, você vai entrar. O que você vai fazer é correr na bola, forçar a zaga, não deixar eles pensar ali. E, cara... Quando chegasse depois do segundo tempo, lá para 10, 15 minutos do segundo tempo, aí você colocava a Arrascaeta, colocava o Olacian, Plata, Bruno Henrique, quem quer que seja, pra gente fazer o checkmate. A princípio ia ser só os pinhão trabalhando, entendeu? Mas o Felipe, eu sei que ele tá fazendo, ele sabe que tem jogo. É um jogo só, não tem essa de ida e volta. E o Rafinha aí, você viu? O Rafinha, ele é cabeça pra caramba, ele falou mesmo que o Bayern joga e deixa jogar. Agora ao vivo, né, aí no programa, o pessoal lá da Alemanha ligando pra saber qual que como é que o Flamengo joga, porque eles não têm nada de informação antes desse Mundial do Flamengo. O Company, ele tem tudo, mas atual agora, todas as informações do Flamengo. Mas ele não sabe como que o Flamengo joga. Eu entraria com a molecada, metia até o Joshua lá na frente, sei lá, eu ia deixar o time veloz. Depois a gente, só ia dar o checkmate e ganhava. É isso aí. Mas assim, todos esses comentaristas falavam, são tudo contra o Flamengo. Tudo. Falando que o Bahia é isso e tá sempre 70%. Depois de domingo, olha só o que eles vão falar, porque eu venho aqui falando sempre, o Flamengo vai ganhar. E vai ganhar mesmo. Cara, os europeus não são tudo isso. Não são tudo. A gente joga demais. E o Flamengo, então, o melhor da América do Sul, melhor elenco, joga mais bonito, é melhor em tudo. O Palmeiras fez uma boa campanha lá na Libertadores, mas aqui no Mundial não fez nada. A hora é agora. É onde separa os homens das crianças. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, porque ajuda demais a elevar o canal e a fortalecê-lo ainda mais. Compartilha, comenta, dê sua opinião, vê se eu tô certo ou tô errado, o que eles têm a dizer aqui. Fala aí, pode falar, vai ser recíproco da minha parte. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.